Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre margem de contribuição, ponto de equilíbrio contábil, ponto de equilíbrio financeiro, ponto de equilíbrio econômico e margem de segurança, tá? Sem perder tempo, vamos aqui para a tela para a gente ver o que a gente precisa conhecer sobre esse assunto. Então, a primeira coisa, esse assunto ele cai demais, tá? Ele cai tanto em contabilidade de custos como na parte lá de contabilidade gerencial. O que você precisa entender? A primeira coisa é o conceito de margem de contribuição, tá? Vamos aqui para a tela. Margem de contribuição é o preço de venda menos os custos variáveis menos as despesas variáveis. Desse modo, a margem de contribuição de um produto é o que resta após diminuir os custos variáveis e as despesas variáveis. É a quantia com a qual o produto contribui para amortizar os custos fixos mais as despesas fixas e para formar o lucro. Então, quando a gente está na faculdade, muitas vezes você está estudando na faculdade de contabilidade, esses conceitos eles são de certa forma jogados, né? E existe até uma área na contabilidade que é chamada de BPO financeiro, que é uma área que assessoria a área financeira, porque grande parte dos empresários, por exemplo, não sabem quanto tem de lucro, qual é a margem e assim por diante, tá? Porque são assuntos complexos, principalmente quando você trabalha com muitos produtos, tal. Mas o que é a margem de contribuição? Toda empresa ela tem por objetivo dar lucro. Esse é um conhecimento básico aí da economia. Então, se não for para dar lucro, a empresa ela não tem por que existir. É melhor pegar o dinheiro e colocar no CDB, na poupança, tesouro direto, mercado de ações e assim por diante. Tá? Então, o que acontece? O que é a margem de contribuição? Toda empresa ela possui custos fixos e custos variáveis. Você concorda comigo? Então, o que é a margem de contribuição? A margem de contribuição unitária é a seguinte. Margem de contribuição unitária é o preço de venda menos os custos variáveis menos as despesas variáveis. Então, a margem de contribuição, ela significa o seguinte, olha, eu vendi o meu produto por 100. Eu tive custos variáveis, CMV, entre outros ali, de 20. Então, esse produto ele vai contribuir para que eu pague as outras despesas da empresa com a quantia de 80. Então, essa é a minha margem de contribuição. Conseguiram entender esse conceito, galera? Sim ou não? Então, em tese, quanto a margem de contribuição ela é melhor, o que é melhor para a empresa? Uma margem de contribuição maior ou menor? A margem de contribuição ela é melhor se ela for o quê? Maior. Tá? Então, maior é melhor. E menor é pior. Isso significa dizer que, grosso modo, os produtos que entregam a maior margem de contribuição para a empresa são aqueles produtos que são mais rentáveis. São aqueles produtos que vão agregar mais para o resultado. O que você vai preferir? Vender um produto que te agrega R$1.000 de lucro ou um produto que te agrega R$10 de lucro? Ora, se todas as situações demais permanecerem constantes, você vai preferir o que traz R$1.000 de lucro, certo? Certo. Só que isso tudo é na teoria, obviamente. Na prática, existe sempre o que a gente chama de fator de restrição. O que é o fator de restrição? Olha só o que está na tela. Sem qualquer fator de restrição, o produto mais rentável será o que apresentar a maior margem de contribuição unitária. Se houver alguma restrição de matéria-prima, por exemplo, o produto mais rentável será o que apresentar a maior margem de contribuição por fator de restrição. Nesse caso, devemos calcular a margem de contribuição de cada produto e dividir pela quantidade de fator de restrição que o produto utiliza. Então, obviamente que eu estou falando assim, margem de contribuição, quanto maior, melhor, no mundo ideal, ceteris paribus, né, que é tudo mais permanecendo constante. Mas a gente sabe que na prática não é assim. E como a gente aqui é um curso que, cara, CFC de AZ, Escola Contábil, que ensina tudo que o profissional precisa, não só para o exame de suficiência,
como para a prática, a gente quer mostrar como é que funciona na prática, vamos ver através de questões, tá? Então isso tem caído bastante aí em provas do exame de suficiência, e é o seguinte, olha só, exame de suficiência 2021.2, o que foi, na minha opinião, o exame mais difícil de todos os tempos. Denominamos a estrutura de custos a proporção relativa entre o total de custos fixos e variáveis dentro da empresa. Considere a estrutura de custos de uma determinada empresa. Vendas, 1.800.000, custos e despesas fixas, 500.000, custos variáveis, 1.008.000. Indique o percentual da margem de contribuição e o grau de alavancagem operacional, respectivamente, da estrutura de custos desta empresa. Então, beleza? O que eu falei para vocês que é a margem de contribuição, pessoal? Vem comigo. Margem de contribuição é o preço de venda. Qual é o nosso preço de venda? Responda para mim. Rápido, rápido, rápido. 1.800.000, correto? Quais são os nossos custos variáveis? Porque margem de contribuição é preço de venda menos custos variáveis. 1.008.000, correto? Se fosse 1 milhão, daria 800.000, tira 8, 792.000. Essa é a minha margem de contribuição. Tem gabarito para 792.000? Não, não tem, tá? Então, a margem de contribuição, só um adendo, ela pode ser tanto em valor, assim, reais, como em unidades, tá bom? Então, a margem de contribuição aqui vai ser 792.000. Todo mundo acompanhando, certo? 792.000. Mas é isso, não tem 792.000. Por quê? Porque vejam o que a questão pediu. Ela quer o percentual da margem de contribuição e o grau de alavancagem operacional. Então, é em percentual. Então, como que eu vou achar o percentual? O meu percentual da margem de contribuição vai ser em cima do quê, pessoal? Ficou bastante óbvio aqui, né? Que será a margem de contribuição em percentual será 792.000 dividido pela receita de venda de 1.800.000, né? Então, façam isso, por favor. Vai dar quanto? Ora, se fosse metade, né? Metade de 1.800, olha só, nem precisa fazer muita conta. Porque se fosse metade de 1.800, daria 900. Como é 792, né? É menos que 50%. Então, não tem como ser a letra B, não tem como ser a letra C, não tem como ser a letra D. Grande chance de ser a letra A, tá? Mas quando você fizer 792 por 1.800.000, você vai ver que isso vai dar 44%. Pegaram essa sagacidade? Sim ou não? Beleza? Não tem outra resposta. Você já encontrou, já marcou, corre para o abraço. Beleza? Mas ela quer o grau de alavancagem operacional, pessoal. O que é grau de alavancagem operacional numa empresa também? Grau de alavancagem operacional é o seguinte. O grau de alavancagem operacional, em síntese, é o seguinte. GAL. Tá? É o seguinte, ó. Ele quer dizer o seguinte, você tem aqui valor de venda e você tira todas as despesas, correto? E chega em um lucro. Então, grau de alavancagem operacional significa o seguinte, a cada R$1 a mais que você vende, quanto que isso vai impactar no seu lucro? Tá? Então, para incrementar R$1 em venda, eu incremento quanto no lucro? E essa é uma decisão a ser tomada muitas vezes no âmbito gerencial. Conseguiram entender? Então, isso é grau de alavancagem operacional. Então, como que eu vou encontrar, Gabriel, o meu grau de alavancagem operacional nessa situação? Ora, existe uma fórmula que é a seguinte. O grau de alavancagem operacional, GAL, vai ser a margem de contribuição dividido pelo lucro líquido, tá? Então, como que eu vou encontrar isso aqui, né? Porque eu já comecei aqui a minha estrutura, ó. Preço de venda, 1.800, menos o custo variável, 1.800, encontrei 792. O que falta subtrair aqui dessa situação? Ora, os custos e despesas fixos.
Então, quando eu pegar aqui 792 e tirar os 500 de custo fixo, eu sei que o meu lucro líquido nessa situação toda aqui é de quanto? R$ 292, tá? Então, como que eu vou achar o grau de alavancagem operacional? Ora, é o que eu falei, margem de contribuição, 792, dividido pelo lucro líquido, que é esse valor aqui, 292. Logo, o meu grau de alavancagem operacional vai ser de, faça essa conta por favor, né? 2,71, que é o resultado que nós temos aqui na letra A. Beleza? Não é o escopo dessa aula grau de alavancagem operacional, mas eu trouxe aqui para vocês mais por conta do percentual da margem de contribuição, que era algo que a gente está tratando agora, beleza? Tem mais questões sobre esse tema, professor? Tem sim. Então vamos dar uma olhada aqui na questão que caiu no exame 2020.1, né? Considere a seguinte situação hipotética. A empresa Peças e Peças Limitada fabrica 3 tipos de peças para caminhão, das quais temos as seguintes informações: peça A, peça B, peça C, preço de venda, custos e despesas variáveis, horas máquinas consumidas. Sabendo que a empresa possui 400 horas máquinas disponíveis, qual deverá ser a ordem de priorização para a produção e venda das peças para maximizar o lucro considerando o fator limitativo? Então, o que é importante que você entenda aqui? Isso aqui você já está vendo, você olha, tem preço de venda e custo de despesas variáveis, e você quer maximizar o lucro, você já vai lembrar que, qual é o assunto que eu estou tratando aqui? É margem de contribuição, não é mesmo? Então aqui é uma questão de margem de contribuição clara. Só que nessa situação, o que nós temos aqui ainda? Nós temos o que a gente falou para vocês, que é o fator de restrição. Então o que você precisa lembrar aqui? Lembrar que o melhor produto é aquele que possui a maior margem de contribuição. Se tiver fator de restrição, o que você faz? Divide pelo fator de restrição para que você possa ponderar, né? Muito bonito na teoria, mas vamos ver aqui na prática como é que vai funcionar isso. Então nós temos aqui A, B e C, tá? Então vem comigo. Como que eu calculo a margem de contribuição? Responda para mim. Primeiro eu pego o preço de venda, depois eu tiro o custo variável, tá? Preço de venda de A, 60. Custo variável de B, de A, quer dizer, 20. Custo de venda de B, preço de venda de B, tô dormindo, 80. Custo de venda de B, 30. Preço de venda de C, 100. Custo de venda de C, 40. Então, qual é né, a melhor escolha aqui? Qual a margem de contribuição? Vamos dar uma olhada. Então, a margem de contribuição unitária é de 40, 50 e 60. Então, eu posso afirmar que os melhores produtos serão C, B e A, gabarito letra D, certo ou errado? Errado. Por quê? Porque eu tenho uma limitação de horas máquinas consumidas. Como assim, Gabriel? Uma limitação de horas máquinas consumidas. Então, para fazer esses produtos, eu tenho uma quantidade de horas que eu vou gastar para fazê-los. Então, o que eu vou fazer? Quantas horas eu gasto para fazer o produto A? 10 horas. Quantas horas eu gasto para fazer o produto B? 5 horas. Quantas horas, Gabriel, eu gasto para fazer o produto C? 8 horas. Então, agora eu tenho uma margem de contribuição ponderada, vamos assim chamar. Ou seja, dividindo aí pelo fator de restrição. Então, aqui a minha margem de contribuição ponderada para o produto A, 40 dividido por 10, 4. Margem de contribuição ponderada para o produto B, 50 dividido por 5, 10.
Margem de contribuição ponderada para o produto C, 60 dividido por 8, 8 vezes 7, 56. 4 dividido por 8 vai dar meio, 7,5, certo? 7,5, beleza? Então, quais são os melhores produtos que eu vou ter aqui? Ora, em primeiro lugar, portanto, ganha o produto B. Depois, qual é a maior margem de contribuição ponderada? É o produto C. Depois é o quê? Ora, o produto A, por último. Beleza? Então, B, C e A, o nosso gabarito é a letra A. Beleza? Entenderam? Agora ficou fácil, né, galera? Ficou fácil agora, não ficou? Então, vamos embora. Próxima questão, sem perder tempo. FBC, hashtag volta FBC. Né? Então, uma indústria fabrica 4 tipos de produtos e obtém as margens de contribuição a seguir discriminadas. Produto 1, 2, 3 e 4, já tem o preço de venda, já tem o custo variável, já tem a margem de contribuição unitária. A questão já foi uma mãe até aqui. Né? Na fabricação dos 4 produtos é utilizado o mesmo tipo de material secundário nas seguintes quantidades. Quantidade de material secundário necessário para a fabricação. 2, 5, 1 e 3. Beleza? O que mais que nós temos aqui? Vamos lá, vamos seguir. No mês de julho, ocorreu uma escassez do material secundário no mercado A. A indústria identificou que não dispõe em seus estoques de materiais em quantidade suficiente para fabricar os produtos e atender a demanda pelos 4 produtos. Considerando essas informações fornecidas e que o mercado absorve todas as unidades produzidas, é correto afirmar que, diante da escassez de material secundário, a indústria deverá priorizar a fabricação do produto. Então, qual é o produto que deve ser priorizado, pessoal? Vamos dar uma olhada? Então, vejam comigo. A gente vai ter que pegar aqui e fazer a margem de contribuição pelo fator de restrição. Tá? Então, teve uma escassez, ela vai ter que priorizar um desses produtos. Como que a gente encontra? Qual vai ser a margem de contribuição ponderada? Tá? Então, vem comigo. 70 dividido por 2, a margem de contribuição ponderada é de 35. 120 dividido por 5, a margem de contribuição ponderada vai ser de 100 dividido por 5 dá 20, 20 dividido por 5 dá 4, 24. 30 dividido por, aqui nesse caso, 1, né, que está aqui embaixo, tá? Lembrando que o produto secundário está aqui embaixo. Nesse caso, vai dar 30. E 60 dividido por 3, nesse caso, vai dar 20. Qual é o produto, né, que me apresenta a maior margem de contribuição ponderada, pessoal? É o produto, qual deles? Certo? É o produto 1. Tá bom? Vamos dar uma olhada aqui. Produto 1, pois é o que apresenta a maior margem de contribuição por fator limitativo da produção. Gabarito é a letra A, não é mesmo? Então vamos seguir, pessoal. Fechado? Então vamos comigo. Próxima questão diz o seguinte. Próxima questão não, agora vamos falar sobre ponto de equilíbrio. Galera, o que é o ponto de equilíbrio? Tá? Esse assunto também cai demais, principalmente o ponto de equilíbrio contábil. O que é o ponto de equilíbrio contábil? Ponto de equilíbrio contábil é o ponto que o lucro da empresa é zero, ou seja, é o ponto no qual a receita total é igual aos custos e despesas totais. Tá? Quando você está estudando, isso pode até aparecer em prova às vezes, o ponto de equilíbrio ele também é chamado... Espera aí um segundo. Perdão. Ele também é chamado de break-even point. Ou seja, é o momento em que a empresa começa a dar lucro também, tá? Essa é a linguagem mais utilizada aí no mundo dos startupeiros, né? Então, resumindo, ponto de equilíbrio contábil é quando o lucro é zero. Beleza? Lucro é zero,
está no ponto de equilíbrio contábil. Existem 3 tipos de ponto de equilíbrio que você precisa conhecer para a prova, tá? Existe o ponto de equilíbrio contábil, existe o ponto de equilíbrio financeiro, existe o ponto de equilíbrio econômico, tá? Beleza. Então, o que você precisa entender? O ponto de equilíbrio contábil, vocês lembram que, pessoal, olha só, agora eu preciso que você se concentre. Quando a gente falou de margem de contribuição, qual foi o conceito de margem de contribuição que eu trouxe aqui para vocês? Eu falei, olha, margem de contribuição, você pega o preço de venda, menos os custos variáveis, menos as despesas variáveis. Lembra disso? Então, a margem de contribuição é o quanto você vendeu menos o que você tem para pagar aquele produto ali em tese. Então, tudo aquilo que sobra da margem de contribuição é o que você tem para pagar os custos fixos, pagar as despesas fixas da empresa. E quem sabe, né, a partir desse valor, você vai dar lucro. Entendeu? Então, quando você pega os seus custos fixos, tá? Então, ó, o ponto de equilíbrio contábil, o PEC, é quando você pega os seus custos fixos, soma as suas despesas fixas e depois você divide pela margem de contribuição unitária. Ou seja, você vai encontrar, a partir desse momento, quanto você precisa para que você possa chegar num equilíbrio. Conseguiram entender? Por quê? Porque, novamente, a margem de contribuição é aquele valor em que aquilo que está sendo gerado é o quanto ela está ajudando para pagar os custos fixos e as despesas fixas. É só isso, só isso. Ponto de equilíbrio contábil. Custo fixo mais despesa fixa sobre a margem de contribuição unitária. Tá? Vamos ver questão? Vamos ver questão, que é o que interessa. Beleza? Olha só. Uma empresa produz e vende um tipo de caderno. O preço de venda unitário do caderno, já vamos fazendo aqui, ó. O preço de venda unitário é de R$20. Tá bom? Enquanto seus custos variáveis são de 10. Além disso, quando o caderno é vendido, a empresa paga aos vendedores uma comissão de 20% sobre o preço de venda. Então, a comissão é também um custo, uma despesa variável. Comissão de venda é despesa variável, tá? Porque custo é uma coisa, custo é aquilo que está relacionado à produção. Despesa é aquilo que vai na DRE. Comissão de venda é despesa variável. Então, 20% do preço de venda. Preço de venda é 20, 20% de 20, R$4 de comissão, tá bom? Então, eu tenho essas informações aqui que já vão me permitir encontrar o quê? Responda para mim. Essas informações, elas já vão me permitir encontrar a margem de contribuição unitária, que vai ser de quanto? 20 menos 14, 6. Beleza? Em 2021, os custos e despesas fixos foram, respectivamente, 60 mil e 30 mil. Então, custo fixo e despesa fixa, 30 mil. E ele quer saber o ponto de equilíbrio contábil em reais, tá? Então, o que eu tenho aqui? Ora, os meus custos e despesas fixos, vamos lá, ponto de equilíbrio contábil. Os meus custos e despesas fixas foram 60 mais 30. Tá? Isso aqui eu tenho que dividir pela margem de contribuição unitária, 6. Estão entendendo, galera? Alguém responde aí para mim se está entendendo ou não. Senão eu vou seguir o barco, hein? Então, meu ponto de equilíbrio contábil é de 90 mil dividido por 6. Ou seja, o meu PEC é de 15 mil. Tá? Só que esse ponto que eu encontrei aqui não é um ponto de equilíbrio em reais. Isso aqui são 15 mil unidades.
Vejam que não tem 15 mil. Se tivesse 15 mil, a galera já ia sair correndo para marcar 15 mil. Então, isso aqui é o meu ponto de equilíbrio em unidades, tá? Por quê? Porque se eu tenho custos e despesas fixas de 90 mil e tenho uma margem de contribuição gerada de R$6 por unidade, eu preciso vender 15 mil para igualar custos e receitas. E aí eu vou ter o lucro igual a zero. Então, como que eu vou fazer para encontrar o ponto de equilíbrio em reais? Como que eu vou fazer para encontrar o ponto de equilíbrio em reais? Eu venho aqui, pego a quantidade que eu tenho que vender para chegar no ponto de equilíbrio e multiplico pelo quê? Pelo preço de venda. 15 vezes 2 dá 30. Quantos zeros nós temos? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, quanto que eu preciso vender para chegar no meu ponto de equilíbrio? 300k. Esse é o meu PEC em reais, 300k. Parabéns, mais um ponto na sua prova. Parabéns. Próxima. E cai. Vejam que é o que eu ensinei para vocês. Uma empresa tem sua receita de venda por produto de R$600 e seu custo variável total é de 500k. Os custos fixos totais equivalem a 800k para uma produção mensal de 2.500 unidades, sendo que essa empresa tem capacidade de produção de 3.000 unidades. Com base nos dados fornecidos, a quantidade de produto e o valor da receita total para alcançar o ponto de equilíbrio contábil são respectivamente. Então, quer saber a quantidade que precisa vender e o valor de receita que você precisa ter para alcançar o ponto de equilíbrio contábil. Então, vem comigo. O que é o ponto de equilíbrio contábil? Você tem que... olha como é que você vai resolver isso na sua prova. Você precisa lembrar o seguinte, o que é o ponto de equilíbrio contábil? Resumindo, é síntese na prova, é síntese, é sagacidade. Então, o que é o ponto de equilíbrio contábil? São os meus custos e os custos fixos mais despesas fixas sobre a margem de contribuição unitária. Ponto. Eu já sei que essa é a fórmula. Eu tenho a margem de contribuição unitária? Não. Eu vou precisar calcular. Como que eu calculo a margem de contribuição unitária? A minha margem de contribuição unitária é o preço de venda unitário, certo? Menos os custos variáveis, menos as despesas variáveis, tá? Então, eu tenho o preço de venda unitário? Tenho. Quanto? 600. Eu tenho custos e despesas variáveis unitárias? O seu custo variável total é de 500 mil. Então, se o custo variável total é 500, como que eu vou achar o custo variável unitário? Eu preciso ver qual é o volume de produção mensal, pessoal. Qual é o volume de produção mensal que eu tenho? 2.500. Então, qual é o meu custo variável aqui? Qual vai ser o meu custo variável? Unitário. Vamos colocar aqui 50 por 25, dá 2. Aqui você tem, corta 1, 2 zeros, 1, 2 zeros, sobra 2 zeros, 200. Então, esse aqui é o meu custo variável unitário, 200. Então, como que eu vou encontrar minha margem de contribuição unitária? 600, que é o preço de venda que já foi dado pela questão, menos 200. Então, a margem de contribuição unitária, 600 menos 200, é 400. 400. Perfeito. Encontrei a minha margem de contribuição unitária. Agora, vamos dar uma olhada no PEC, no ponto de equilíbrio contábil. Como que está a situação? A questão deu o total de custos fixos? Sim. Quanto que é o total de custos fixos?
800k, né? E agora, como que eu acho o ponto de equilíbrio contábil? Custos fixos dividido por margem de contribuição unitária. Qual é a minha margem de contribuição unitária? 400. Ou seja, quanto que eu preciso vender, quantas unidades eu preciso vender para chegar no ponto de equilíbrio contábil? Então, 2 zeros. 2 zeros, corta com 2 zeros. 8.000 dividido por 4, 2.000. Então, isso aqui é em unidades. Eu preciso vender 2.000 unidades para poder chegar no meu ponto de equilíbrio contábil. Já tem gabarito? Já. Ok? Ok. Né? Só que quanto que eu vendo cada unidade? Ora, 600. Então, para encontrar isso em reais, eu multiplico por 600. Tá? Então, aqui, ó, 6 vezes 2 vai dar 12. E agora é só você ver quantos zeros você tem. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1.200.000. Entendido, pessoal? Entendido sim ou não? Sim, né? Vejam que sempre cai esse assunto no exame de suficiência e em outros lugares também. Agora vamos falar sobre o próximo ponto de equilíbrio que nós temos aqui, que é o ponto de equilíbrio financeiro. O que é o ponto de equilíbrio financeiro? Ele não leva em conta a depreciação, amortização e exaustão, que diminui o lucro, mas não representam saída de caixa. Aqui existe um livro muito interessante que até trata muito sobre esse assunto, que é o Warren Buffett e Análise de Balanços, tá? Por quê? Porque vocês sempre são ensinados, vocês aprenderam isso na sua faculdade, provavelmente já aprenderam nas aulas, que depreciação, amortização e exaustão, eles não geram saída do caixa, correto? Só que na realidade, quando você leva ao pé da letra, são despesas que realmente elas existem, né? Elas não estão saindo dinheiro do caixa efetivamente, mas de certa forma você é uma despesa que você está tendo porque aquele ativo ele está perdendo valor, concorda comigo? Então, mas isso é outra discussão tanto quanto mais profunda. O que a gente precisa saber para encontrar o ponto de equilíbrio financeiro, quando a gente está falando de financeiro na contabilidade, a gente tende a lembrar um pouco mais de caixa. Tá? Então, quando a gente está falando de ponto de equilíbrio financeiro, a fórmula é a mesma, só que você vai subtrair, diminuir a depreciação, a amortização e exaustão. Por que você vai subtrair a amortização, depreciação e exaustão? Porque elas não geram saída de caixa. Então, para você chegar... Só que elas são despesas fixas, muitas vezes, tá? Tendem a ser em regra. Pode ser custo variável também, pode ser despesa, pode ser custo fixo, custo variável, depende. Mas em regra, vai ser custo de despesa fixa. Então o que você precisa fazer? Subtrair. E o seu ponto de equilíbrio financeiro ele vai ser menor. Porque você está tirando uma despesa dessa conta, uma despesa que não representa saída de caixa. Então o ponto de equilíbrio financeiro é o seguinte, olha, quanto que eu preciso, qual a minha margem de contribuição, quanto que eu preciso para igualar isso, os meus custos e despesas que realmente geram saída de caixa. Conseguiu entender o raciocínio? Responda para mim sim ou não. Então, o ponto de equilíbrio financeiro é isso. Então, você tem, por exemplo, você tem custos fixos de 100 e depreciação de 10, e vamos supor que a sua margem de contribuição é de 10, o seu ponto de equilíbrio financeiro é 90 sobre 10, que vai dar 9 unidades. Isso é para você chegar no ponto de equilíbrio financeiro, tá? Só isso, Gabriel, só isso. Não tem muito o que inventar, tá? E por fim, nós temos o que a gente chama de ponto de equilíbrio econômico. Esses dois caem menos. Mas o que é o ponto de equilíbrio econômico? O ponto de equilíbrio econômico, ele vai considerar também na conta o custo de oportunidade. Só que vejam que lá você subtraiu no ponto de equilíbrio financeiro, você subtraiu a depreciação, amortização e exaustão. Por quê? Porque lá você está falando o seguinte, olha,
Quanto que eu preciso para chegar no meu ponto de equilíbrio de finanças, das despesas, custos e despesas fixas que estão gerando saída de caixa. E a depreciação e amortização não gera, então eu vou tirar isso da minha conta. Aqui não. O ponto de equilíbrio econômico, quando na contabilidade a gente está falando na palavra econômico, geralmente a gente está falando de lucro. Então aqui, quando uma questão falar, olha, tem o lucro desejado de tanto, você vai lembrar disso. Tá? Então o ponto de equilíbrio econômico, ele considera o que a gente chama de custo de oportunidade. O que é o custo de oportunidade? O custo de oportunidade é uma coisa que é muito sentida, as pessoas não percebem, mas essas decisões são muito tomadas no dia a dia de todo mundo. Então, por exemplo, se nós estamos num país que tem uma taxa de juros de 10%, uma taxa de juros básica, por exemplo, o Brasil é um país com taxas de juros já relativamente altas. Então, se a taxa de juros é 10, para que o investimento se torne interessante, você tem que partir pelo menos de 10% ao ano. Por quê? Porque senão é melhor eu pegar tudo que eu tenho e deixar no Tesouro Direto. Risco soberano apenas ali, risco do país. Conseguem entender? Então, o custo de oportunidade é o melhor uso possível do seu capital. É o seguinte, olha, se eu escolhi montar uma empresa, ela vai ter que me entregar pelo menos 10% de crescimento anual, porque senão era melhor eu não ter o estresse de ter uma empresa e deixar tudo no CDB e curtir a minha vida. Faz sentido? Então, o ponto de equilíbrio econômico, em vez de você subtrair, como você fez lá, aqui você vai somar o custo de oportunidade. Custo de oportunidade, né, que na sua prova vai vir travestido com o nome de lucro desejado, ou remuneração do capital próprio, ou alguma coisa nesse sentido. Tá? Então, só para que você possa entender. Conseguiu entender, pessoal? Sim ou não? Respondam para mim. Tá? Então, vamos lá. Vamos seguir a nossa vida. Questão. Exame 2018.2. Olha só, interessante. Questão que diz o seguinte: as seguintes informações são referentes a uma indústria que produz apenas um produto. Analise-as. Preço de venda do produto, 250 por unidade. Custos e despesas variáveis, 150 por unidade. Custos e despesas fixos, 12.000 por mês. Amortização do principal, empréstimos, 2.000 por mês. Remuneração do capital próprio, 3.000 por mês. A indústria compra e vende somente à vista. Com base apenas nas informações disponíveis e desconsiderando depreciação e tributos, assinale a alternativa correta que indica, respectivamente, as quantidades mínimas do produto em unidades que deveriam ser vendidas mensalmente suficientes para a indústria atingir o ponto de equilíbrio contábil, a indústria remunerar o capital próprio, a indústria amortizar o principal de suas dívidas e remunerar o capital próprio. Então vem comigo, tá? O que nós temos aqui? Primeira coisa, atingir o ponto de equilíbrio contábil. 1. Vamos encontrar o PEC. PEC é o que, pessoal? Resumindo, custo fixo sobre a MCU. Quais são os meus custos e despesas fixos? 12K. Concorda? Tá aqui, ó, 12K. Acompanha. Sagacidade, tá? Qual é a minha MCU? Ora, preço de venda é 250, custos e despesas variáveis 150. Qual a minha MCU? 250 menos 150? 100. Então, qual é o meu PEC? Corta 2 zeros. 120. Rápido. Corte rápido. Tramontina. Então, você já eliminou a letra A, já eliminou a letra B, já tem 50% de chance de acertar. Tá? Já tem 50% de chance de acertar. Então, vejam que... E olha só, né? O que nós temos aqui agora? Vamos lá. Remunerar o capital próprio e amortizar as suas dívidas
e remunerar o capital próprio. Beleza? Então, nós estamos falando aqui de... Prestem atenção. Quanto que você precisa vender a mais para remunerar o capital próprio, pessoal? Respondam para mim. Quanto que é a remuneração do capital próprio? Respondam para mim. 3.000. Correto? Certo ou errado? Certo. Então eu já sei. Como que eu já sei? Eu já sei porque só tem isso. Eu sei que para remunerar o meu capital próprio, o meu ponto de equilíbrio ali, né, que é o ponto de equilíbrio. Que ponto de equilíbrio é esse? É o ponto de equilíbrio econômico. Então eu já sei que para remunerar o meu capital próprio, o meu ponto de equilíbrio vai aumentar 30. Vai aumentar 30. Então eu vou ter que vender, antes eu tinha que vender 120, para remunerar meu capital próprio eu vou ter que aumentar em 30. Só que se eu quiser remunerar, ainda amortizar o principal do empréstimo, eu preciso acrescentar mais quanto? Mais 2.000 de venda. Ora, se eu aumentei 3.000 para remunerar o capital próprio e eu tive que vender 30 unidades a mais, para eu aumentar mais 2.000 além disso, você acha que vai aumentar mais 100 unidades no meu ponto de equilíbrio? Não. Então eu já sei, empiricamente, aqui, sem fazer nenhuma conta, que o meu gabarito é a letra C. Olha só a sagacidade. Conseguiu entender a sagacidade? Não, Gabriel. Não entendi P nenhuma. Então, tudo bem. Vamos lá. Então, vem comigo. 2. Como que eu vou achar o meu ponto de equilíbrio econômico? O ponto de equilíbrio econômico é o quê? Lembra comigo. São os custos fixos mais o lucro desejado ou custo de oportunidade dividido pela margem de contribuição unitária. Custo fixo, 12K. Remuneração do capital próprio, que é o lucro desejado, 3K. Margem de contribuição unitária, 100. Então, meu ponto de equilíbrio econômico é 15K dividido por 100, o que vai me dar 150. Agora, para que eu possa, né? Para que eu possa remunerar ainda os meus empréstimos, eu vou ter que fazer mais o quê? Ora, é o 3 aqui, que é o 15.000, né? Que é uma espécie de ponto de equilíbrio econômico aí, né? Vai ser, além dos 15.000, eu vou ter que somar 2, ou seja, vai ficar 17.000 dividido por 100, o que vai me dar 170, tá? Então, esse 17, porque as pessoas vão perguntar depois, é 12 mais 2 mais 3. Gabarito. Ratificando o nosso gabarito de letra C. Conseguiram entender, galera? Agora, para fechar a nossa aula, um assunto bem rápido, que é margem de segurança. O que é margem de segurança, galera? A margem de segurança é a quantidade que a empresa está vendendo acima do ponto de equilíbrio. Ou seja, quanto as vendas podem cair antes da empresa entrar em prejuízo. Então, por exemplo, se você tem um ponto de equilíbrio de 900 unidades e vende 1.000 unidades atualmente, a sua margem de segurança é de 100 unidades. Ela pode ser indicada também em percentual, né? Nesse caso, a margem de segurança seria de 10%, porque você tem 100 unidades acima do seu ponto de equilíbrio, né? E você aí está vendendo 1.000 unidades, ou seja, 10% é a sua margem de segurança. Resumindo, margem de segurança é o seguinte: você tem um ponto de equilíbrio e margem de segurança é o quanto você está vendendo acima do ponto de equilíbrio, tá? Gabriel, muito difícil. Vou mostrar para você como é que funciona isso, como é que isso foi cobrado em prova. Considere os seguintes dados da empresa Liberate S.A. Quantidade vendida, 258 unidades. Custos e despesas variáveis, 350 por unidade. Custos e despesas fixos, 56.000 por mês. Preço de venda, R$ 600 por unidade.
A margem de segurança operacional em unidades é D. Então, quer saber a margem de segurança operacional, né, em unidades. Então, vem comigo, prestem atenção. Então, o que eu preciso achar? Primeira coisa, tá? Primeira coisa. Ó, preço de venda, 600. Por unidade. Custos e despesas variáveis. R$350. O que vai me dar uma margem de contribuição unitária 600 menos 300, 300 menos 50, 250. Tá? PEC. Como que eu encontro o PEC? Ponto de equilíbrio contábil, PEC, é 56 mil, que são os meus custos fixos, dividido pela margem de contribuição unitária de 250. Logo, o meu PEC, 56 mil por 250, são 224 unidades. Gabarito letra C, galera. Posso marcar e sair correndo, letra C? Vejam que ninguém sai triste da prova da Consulplan, né? Então, olha só, margem de segurança operacional, o que eu falei para vocês? A margem de segurança é o quanto você está vendendo acima do quê? Do ponto de equilíbrio. O seu ponto de equilíbrio contábil é de 224, mas isso não é a margem de segurança, porque você está vendendo quanto? Ora, a sua quantidade vendida hoje é 258 unidades. E você tem um PEC de 224 unidades. Logo, 258 menos 224, a sua margem de segurança é de 34 unidades. Gabarito, portanto, é a letra A. Beleza? Então, com isso, nós terminamos aí a nossa aula sobre margem de contribuição, ponto de equilíbrio contábil, ponto de equilíbrio econômico, ponto de equilíbrio financeiro e margem de segurança. Eu espero que vocês tenham gostado.